O foda é que tu não ganha nada por isso, né, Inara? Tu só lembra. Pois é, e todos os professores já esqueceram uma vez. Pois é. Você não ganha nada por isso e tem que ficar lembrando a gente, porque a gente tem uma cabeça de cocô total. Mas vamos lá. Amores, então, começando aqui a nossa história, né? A gente vai ver, então, esses textos em prosa. O que é um texto em prosa? Na verdade, o texto em prosa é um texto corrido, tá? É um texto que a gente escreve na fluidez do pensamento, tá? É uma linguagem corrente que a gente utiliza. Então, normalmente, a gente, quando pensa em prosa, a gente pensa num texto, né, com a letra cursiva, que vai do início da linha até o final. Fato que não acontece com os textos em verso, porque os textos em verso, eles são até o meio da linha, a gente já estudou isso. Então, normalmente, a gente usa esses textos para expressar aquilo que a gente tem a respeito de um assunto, uma ideia, uma coisa histórica sobre a qual a gente queira escrever, tá? Então, super normal que a gente tenha, que a gente entre em contato com esse tipo de texto, tá? Então, texto em prosa é aquele texto que é corrido, que é corrente, que é numa linguagem mais fluida e numa linguagem mais contínua e objetiva. Logo, se eu estou falando que o texto em prosa é uma linguagem contínua e objetiva, eu estou querendo dizer que a objetividade ela é predominante nesses tipos de texto. Aí você fala assim, mas eu não posso ter uma prosa que tenha um tom ali de subjetividade? Claro que você pode ter. Mas na maioria dos textos, na maioria dos casos, a gente vai encontrar um texto em prosa sendo um texto mais objetivo em si, sem dar tantas asas para imaginação, como, por exemplo, né, a gente tem nos textos em verso, tá? Então, eu coloquei para você o seguinte, esse texto em prosa, ele não contém ritmo, então não existe aquele engajamento do primeiro verso com a segunda linha, aí do segundo verso com a terceira linha, como a gente vê no texto, né, em verso, na prosa, no texto em prosa, a gente não tem isso. Musicalidade, questões relacionadas à aliteração, assonância, onomatopeia, rimas, isso aí ficou para trás, tá? Isso aí ficou para trás. A gente não tem preocupação com isso na prosa. Mas eu já vi que tem a prosa poética. Existe uma modalidade que tem essa questão meio rítmica, às vezes. Sim, gente, muitas vezes, não é sempre não, tá? Claro que tem sempre uma especificidade, eu vou mostrar para vocês, mas assim, no geral, a gente não tem preocupação quando a gente estuda o texto em prosa, a gente não tem preocupação com musicalidade, não tem preocupação com rima, com nada disso. Isso é algo inerente ao poema, tá bom? A essa estrutura inversa que a gente conhece. Nós produzimos isso a todo momento, né? Coloquei aqui para você que ele é muito usado como linguagem do cotidiano, ou seja, a gente prima sempre pela objetividade, porque no dia a dia a gente quer passar as informações e a gente não pode construir ambiguidade, e aí a ambiguidade é uma matéria da sua apostila de junho, a gente vai conversar sobre isso, mas na verdade a ambiguidade é o quê? Ela é um erro de construção. Então, quando a gente tem textos em prosa, normalmente a gente não pode se dar ao luxo de criar, na verdade, ambiguidades dentro do texto, porque senão isso é um problema. Você, por exemplo, na sua redação, você toma um máximo de cuidado para não colocar uma informação que possa ser lida sob dois vieses, porque você, obviamente, tem um corretor e o corretor não pode se perguntar, pô, será que ele quis dizer isso ou aquilo? Não, entendeu? A gente não lida com essa situação. A gente, dentro do texto em prosa, tem que tentar ser o mais objetivo possível, construir da melhor maneira possível para que se evite esse tipo de problema, tá?
O texto em prosa ele é organizado em parágrafos. Talvez essa seja a informação bem assim, que diferencia um do outro, né? Então, esse texto organizado em parágrafos, ele tem aquela estrutura em que a gente pensa sobre o parágrafo a partir do momento em que a gente pensa nos tópicos e a gente troca de parágrafo quando a gente troca de assunto. Você pode reparar que na sua dissertação, por exemplo, você começa o D1 com uma ideia e você quer falar de outra ideia, você não continua, você cria o parágrafo. O parágrafo é justamente para isso. O parágrafo sempre existiu para isso. Se eu quero mudar de assunto, eu preciso, na verdade, mudar de parágrafo, porque senão quebra-se a coerência, quebra-se a progressão do texto, e aí fica ruim, aí não é legal. Tá? Então, muitas pessoas, né, muitos alunos me perguntam, assim, alunos mais iniciais, alunos de primeiro ano do ensino médio, né, que estão começando a edição agora e tal, eles sempre falam, pô, já eu não sei quando pular de um parágrafo para o outro. Né? De repente, eu estou escrevendo uma crônica, porque a crônica é um texto em prosa. Tá? Então, você viu que eu falei da dissertação do Enem, ou de uma dissertação qualquer, e agora eu estou falando de crônica. São textos diferentes, né, do ponto de vista prático, mas todos eles são em prosa. Gente, tá escutando os cachorros? Estão escutando? Parece que tá na tua casa. Cara, eles estão caindo na porrada. Eles começaram a cair na porrada, tipo, há 10 minutos. 10 minutos antes de eu entrar. E eu juro por Deus, eu queria gravar para que vocês vissem que eles ficam quietos. Aí, quando eu sento aqui, cara, eu já dei uma aula hoje de manhã. De manhã eu já dei uma aula numa outra escola. E agora eu vim aqui dar aula para vocês. Cara, quando eu sento aqui, é inacreditável. Eles estão loucos. E eu não sei o que eu faço. Entendeu? Me dá vontade de berrar, mas, cara, desculpa. Tipo, você mora em apartamento? Tô morando em apartamento. Tava morando em casa, agora tô morando em apartamento. Então, cara, tá osso. Aí me dá vontade de gritar que tem um prédio do lado, tipo, do meu prédio. Cara, tá bizarro, assim. Os cachorros ficam loucos. Eu não sei o que fazer. Então, eu acabo falando mais alto para que vocês escutem a minha voz mais alto do que o cachorro. Mas, enfim, gente, faz parte. Não tenho como controlar o latido alheio. Tá? Então, olha só, presta atenção. E a janela está fechada. Fora. Então, vamos lá. Então, para a gente continuar aqui o nosso raciocínio, então, essa ideia, né, que eu estava conversando com vocês, que muitos alunos perguntam, mas quando que eu vou mudar o parágrafo? Quando que eu preciso trocar de parágrafo? Quando eu troco o tema, né, o assunto. Não sei se vocês se lembram, mas cada parágrafo tem uma temática, né? Seja numa crônica, seja numa dissertação, seja dentro de um romance. Se eu quero falar a respeito... Gente, eu estou quase fazendo a louca. Cala a boca! Eu juro que eu estou quase fazendo isso. Mas, enfim, dentro, por exemplo, de um romance, que é um texto em prosa mais longo, né? É um texto, no caso, bem maior do que a gente está acostumado, a gente tem normalmente as divisões do parágrafo quando a gente tem a troca de sentido ali, de encaminhamento temático, né? É claro que o parágrafo também muda quando você introduz a fala de um personagem, isso também acontece. Mas, no geral, nós temos o direcionamento, né, nós direcionamento para o aluno de que mudou o tema, muda o parágrafo. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? Livros de contos de fada, livros de ficção ou não ficção, jornais, cartas, e-mails, são exemplos de textos em prosa, tá? E aí é bacana a gente pensar nessa informação aqui. Essa informação aqui é muito importante. Aos textos em prosa, importa mais a clareza do que o ritmo, a rima ou a sonoridade das palavras. Então, na realidade, o intuito do texto em prosa não é valorizar a forma, é valorizar o conteúdo. Então, quanto mais claro esse texto for, né, quanto
mais a linguagem estiver de acordo com aquilo que eu tenho como objetivo, melhor para mim. Mais rápido eu vou atingir a minha finalidade ali, o meu fim dentro daquela produção. Tá? Então, o texto em prosa é muito tranquilo. Ele é esse texto corrido com o qual a gente está acostumado no dia a dia. É uma mensagem no WhatsApp que a gente mande, é um texto em prosa. Tipo, a gente não escreve poesia no WhatsApp para ninguém, né? Que a gente não está com essa inspiração nesse momento. Então, a gente escreve textos em prosa. E-mails são textos em prosa. Né? Vários textos são em prosa. Crônicas, relatos, relatórios historiográficos, todos eles são em prosa, tá? E aí a gente vai para o segundo momento, que é o momento em que nós temos tipos de prosa, né? Nós temos dois tipos. A gente tem a prosa narrativa, que também é chamada de prosa literária. E olha só que bacana para você montar um mapa mental com essa matéria. Você coloca o que é o texto em prosa, depois puxa duas setinhas. Aí, prosa, existe a prosa não literária e é literária. Aí, depois você puxa mais uma setinha e vai colocando as características. Olha só, fica um mapa mental bem legal para você estudar, deixar aí na sua casa pendurado em algum lugar. Tá? Então, o que é a prosa narrativa? A gente chama também de prosa literária. Ela vai lidar com a ficção, tá bom? E ela tem o intuito do entretenimento. Quando você tem a prosa demonstrativa, a gente já não tem o intuito do entretenimento. A gente está lidando mais com a transmissão de informações. Tá? Então, voltando. Prosa é o nosso texto corrente, é o nosso texto fluido, com um viés objetivo. Quando a gente pensa em prosa, a gente tem dois tipos de prosa. A gente tem a prosa narrativa e a gente tem a prosa demonstrativa. Essa prosa narrativa também é chamada de prosa literária, e essa prosa demonstrativa também é chamada de não literária. A prosa narrativa tem a ideia do entretenimento. A prosa demonstrativa não tem a ideia do entretenimento e serve mais como fonte de informação. Tudo bem? Entendido isso, gente? Fala comigo. Entendido. Show. Então, eu botei aqui para você, ó. Na prosa narrativa, também chamada de prosa literária, é feita a narração de acontecimentos fictícios que podem ou não ser inspirados na realidade. Visa ao entretenimento. Assim, está presente nos romances, nas novelas, nos contos, nas crônicas, nas fábulas. Esses gêneros textuais aqui, Sara, hein, Sara? Esses gêneros textuais aqui, eles se utilizam desses textos em prosa, entendeu? Esses caras aqui não são textos, eles são gêneros textuais, tá? Na prosa demonstrativa, também chamada de prosa não literária, é feita a narração de acontecimentos históricos e de conteúdos factuais. É uma prosa didática que visa a transmissão de informação. Assim, está presente nos ensaios, nos tratados, nos textos jornalísticos, nos textos técnicos e nas cartas. Né? Então, a gente tem a prosa narrativa com o entretenimento atrelado e a prosa demonstrativa com o caráter informacional atrelado. Bem fácil, tá? E aí, quando a gente estuda essa prosa literária ou narrativa, a gente tem que pensar o que a gente vai encontrar ali. Então, eu botei para você o que a gente vai encontrar ali. A princípio, a prosa pode ser utilizada na narrativa. A gente vai encontrar personagem, a gente vai encontrar ambientação, a gente vai encontrar início, meio e fim, a gente vai encontrar o clímax, que é o ponto alto da narrativa, tá? É o ponto de tensão dentro de uma história. Há várias questões no vestibular sobre isso, né? O clímax pode ser percebido a partir de qual parágrafo? Aí está lá, alternativa A, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Aí a dica é, como o clímax é o ponto alto da história, normalmente ele está abaixo da metade da história, tá? Então, fiquem ligados nisso. A gente tem
né? Eu botei aqui para você que a gente tem um enredo envolvido, então tem toda uma história que vai se desenrolando, né? Se for, por exemplo, com novela, ao longo dos capítulos, se for, por exemplo, com romance, pode ser também ao longo dos capítulos, tá? A gente tem várias estruturas aí com as quais a gente convive que lidam com esse aspecto narrativo. A gente fala. Tipo, eu só confuso com uma coisa, porque tem o gênero narrativo, mas tem diferença do gênero narrativo para prosa narrativa? É para prosa? A prosa narrativa é o texto em prosa que contém personagens, tá? Gênero narrativo não é a mesma coisa? O gênero narrativo é o tipo de gênero em que você conta uma história, tá? Então, assim, não é... A prosa narrativa, ela é um exemplo do gênero, do tipo de texto narrativo, tá? Então, olha só, presta atenção. Sobre tipologias textuais, as 5 as que nós estudamos, né? Narração, descrição, dissertação, injunção e exposição. Dentro dessa tipologia narrativa, existe a prosa narrativa. A prosa narrativa é um exemplo da tipologia narrativa, tá? Não existe gênero narrativo. Você está confundindo com gêneros literários, lírico, épico e dramático. Não, eu falei errado. Tipo, falei sabendo... É porque eu gravei, tipo, uma frase na boa. Aí eu lembro que são esses 5 de tipos textuais. Aí eu lembrei. Tipos textuais, isso. Tipologia textual. Mas a tipologia textual narrativa tem como exemplo a prosa narrativa. Entendeu? Entendi, é porque quando você leu as características da prosa narrativa, eu não vi muita, tipo, não vi diferença do tipo textual narração. É porque, tipo, não tem diferença, né? Só subdivisões. Sim, são só subdivisões. Ah, entendi. Tá? Tá ruim seu áudio, Sara. É aquela parada da água ainda? Eu não sei, melhorou agora? Agora sim. Melhorou. Parece que você tá na rua. Parece que você tá na rua. Tá na rua, é safada, nem me levou. Sacanagem. Mas assim, melhorou, eu tô diferente, porque ainda tá com a mancha, mas tá normal agora, né? Falando. Agora tá. Agora tá. Também não gruda a boca, não, senão a gente não consegue. Mas é isso. Bom, vamos lá, então. Essa prosa narrativa, ela pode ser dividida em prosa narrativa histórica e prosa narrativa ficcional. Histórica narra fatos, né, da história, e ficcional vai criar personagem e universo próprio, tá? Aqui nós temos um exemplo do que seria uma prosa narrativa histórica, tá bom? Então, vamos ver o que é. Esse livro aqui, As Veias da América Latina, depois vocês perguntam para o Igor sobre, né? Porque isso aqui todo professor de geografia deve ler, né? Já leu, professor de história, né? Qualquer pessoa, qualquer ser humano tem que ler esse livro aqui. Então, vamos lá. Ó. Em 1581, Filipe II afirmara perante o Tribunal de Guadalajara que 1/3 dos indígenas da América já tinha sido aniquilado, e aqueles que ainda viviam eram obrigados a pagar tributos pelos mortos. O monarca disse, além disso, que os índios eram comprados e vendidos, que dormiam na intempérie, que as mães matavam seus filhos para salvá-los dos tormentos nas minas. Mas a hipocrisia da coroa tinha menos limites que o império. A coroa recebia 1/5 parte do valor dos metais que seus súditos arrancavam por toda a extensão do novo mundo hispânico, além de outros impostos. O mesmo acontecia no século XVII com a coroa portuguesa em terras do Brasil. Então, a gente tem um texto em prosa, isso aqui está contando uma história sobre fatos históricos. Então, olha para cá, ó, olha para cá. Texto em prosa, porque é um texto corrente.
texto narrativo, porque usa a tipologia narrativa que conta uma história. E é histórica, porque fala sobre as raízes históricas da América Latina. Tudo bem? Então, prosa, porque é o texto que faz o aproveitamento completo da linha, porque é o texto que visa a informação, tá? Então, nós temos esse caráter aqui, beleza? E nós temos, de outro lado, uma prosa narrativa ficcional. Ficcional, ficção. Então, aqui já podemos dar asas à nossa imaginação, mas não deixa de ser uma história contada dessa forma aqui, do início da linha ao final. Tá entendido isso, gente? Fala comigo aí. Sim ou não? Sim. Quem falou esse sim, fofucho? Foi você, Júlia? Foi Nara. Foi Nara? Eu achei que tivesse sido a Júlia, que ela tem um sim fofucho. Mas a Júlia quase não fala, né, Júlia? Você quase não fala comigo por aqui. Triste. Fala assim, fala assim. Brincadeira. Mas vamos lá. Então, essa prosa narrativa ficcional agora, que é a prosa que a gente vai ver, ela lida já com a outra perspectiva, né? Não agora relacionada a um fato histórico ou a algo que tenha de fato acontecido de uma maneira direta, tá? Mas sim dando asas aí à imaginação por se tratar de uma ficção. Então, nós temos o seguinte: Maria Raimunda nunca precisou ler as letras nos papéis. Desde que abriu os olhos pretos neste mundo de meu Deus, leu tudo o que há no livro das coisas e das gentes, por dentro e por fora, até onde a vista alcança. Aprendeu cedo que quem tem o coração brando leva mais pisas da vida, e por isso é brava que só. Sempre foi. Todo mundo tem um pouco de medo de Maria Raimunda, e ela não tem medo de ninguém. Só teme a Deus e o perigo de amolecer quando vê meu menino sem mãe, homem chorando, criança carregando o enterro de anjinho, velho sem teto, mulher gestante com varize e fome, essas coisas. Prefere mesmo é ter raiva que dá coragem e força para resolver tudo que aparece pela frente. Tá? Então, a gente tem aí um texto em prosa contando uma história que, obviamente, pode ter, né, esse embasamento em algo que aconteceu ou não. Pode simplesmente ser algo que dá asas à imaginação, ou, de fato, essa Maria Raimunda pode ter existido e alguém está criando uma narrativa ali sobre ela. Mas essa criação sobre ela é uma criação que pode ter, sim, um tipo de contato com a realidade, só que mistura mais ficção do que realidade. Então, vai ser uma prosa narrativa ficcional. Se a gente estivesse falando de um fato histórico ocorrido no nosso país, se a gente estivesse contando algo sobre a origem de formação do Ceará, por exemplo, né, como José de Alencar fez lá com o Iracema, se a gente estivesse contando algo de fato, né, algo documental, isso seria uma prosa narrativa histórica, como a gente viu aqui anteriormente. Como a gente está lidando aqui com uma personagem que a gente não sabe se existiu, se não existiu, enfim, né, mas que estamos contando uma história sobre ela, então a gente está lidando com a prosa narrativa ficcional, tá? O grosso disso tudo, pessoal, é que vocês entendam que a prosa narrativa, ela vai contar uma história para vocês,
mas dependendo do tratamento que se dê a essa história, você vai ter um aspecto literário ou você vai ter um aspecto, né, que muitas vezes ali vai fugir um pouco desse viés não literário, tá? Então, basicamente, é a gente pensar que prosa narrativa ficcional é uma coisa, prosa narrativa histórica é outra. Normalmente, nas provas, né, eles já falam para vocês que aquilo é uma prosa narrativa ficcional ou que aquilo é uma prosa narrativa histórica. Eu não quero que vocês se preocupem em decorar isso, né? A própria prova já fala para você. O que me interessa é você perceber a objetividade do texto. Isso é que me interessa. A ausência das coisas que lá no texto inverso existiam, né? Então, esses tópicos que a gente estudou lá atrás no texto inverso, rima, né, ritmo, musicalidade, isso tudo aqui morre. Esse é o foco da aula de hoje, basicamente. Tá? Não você ficar decorando, a prosa narrativa é isso, não. Eu que estou mostrando para você ter um olhar sobre tudo que você precisa. Tá? Então, nós vimos os dois tipos de prosa narrativa, ficcional e histórica. Agora, a gente vai para um outro tipo de prosa que sai do campo da prosa narrativa e vai para a prosa demonstrativa. Tá? Essa prosa demonstrativa tem o único objetivo de explicar algo, passar um conhecimento, transmitir informações. Tá? Por isso, né, e para isso, essa prosa vai usar e abusar de textos corridos, bem estruturados, separados por parágrafos, tá? A razão vai falar mais alto, beleza? A razão aqui vai falar mais alto, porque é aquele viés mesmo informacional, aquele com o qual a gente já teve contato quando a gente estudou aquela função da linguagem, que é muito preocupada em transmitir informações. Alguém sabe o nome dessa função da linguagem que a gente estudou? Que a gente tem um objetivo claro de passar informações e não ficar dando voz ao lirismo? Vocês lembram dessas funções, dessa função em si? Qual o nome dessa função da linguagem mais preocupada com a informação? Referencial. Hã? Referencial. Referencial, exatamente. Então, essa função referencial, que tem dois outros nomes, né? Que é a função informativa ou denotativa, que também tem o nome de referencial, né? Ela está muito preocupada com essa coisa de informação, de passar conhecimento. Ela não está muito preocupada com questões subjetivas, não. Mas é claro que a gente não pode esquecer que quando a gente fala de função da linguagem, a gente pode ter um texto predominantemente referencial, mas que em algum momento se utilizou de uma definição de conceito metalinguístico e tudo mais. Quando a gente estuda a função da linguagem, a gente sabe que é tudo muito misturado e a gente tem que ter cuidado. Mas vamos olhar para essa prosa demonstrativa como uma prosa que lida com o objetivo de informar, de passar um conhecimento, tá? Então, a gente tem aqui vários textos de origem científica, jornalística, né? A gente tem vários ensaios, oratórias, textos que são utilizados para informar e não para trazer lirismos, tá? Também considerada não literária, essa prosa está presente em cartas e diálogos, o que, de antemão, significa dizer que a pessoa está querendo uma conversa menos formalizada, tá? Então, a gente tem carta como exemplo também de prosa demonstrativa. Aí você fala assim, já, mas e se eu tiver uma carta com muita subjetividade? Pode ser que dentro dessa carta eu conte uma história e que eu invente flashes
né? E aí a ficção, ela vai aparecer, então eu vou me utilizar de parte de uma prosa narrativa ficcional, mas eu também tenho o intuito de contar alguma coisa para informar a pessoa de algo que tenha acontecido, né, para explicar algum conceito. Aí como é que vai ser? Vai ser misturado? Sim, gente, dentro de um texto a gente pode ter várias vezes a mistura desses tipos. É isso que eu quero que vocês vejam. Assim, não quero que vocês criem uma tensão de, ai, caralho, quando é que eu vou saber que é prosa demonstrativa? Quando que eu vou saber que é prosa isso? Não, eu só estou colocando aqui para mostrar para você os tipos que existem, mas não necessariamente você vai precisar responder prosa demonstrativa, prosa narrativa, ficcional. Não, isso os próprios caras falam com vocês. A banca fala isso para vocês. Então, não se preocupem. O que me interessa é que vocês percebam características, tá? Aqui seria um exemplo de prosa demonstrativa, tá? Eu vou ler aqui com vocês. Um dos aspectos mais surpreendentes de nossa sociedade é o fato de a ausência de identidade racial ou confusão racial reinante ser aceita como dado de nossa natureza. Quando muito, à guisa de explicação, atribui-se à larga miscigenação aqui ocorrida a incapacidade que demonstramos de nos autoclassificar racialmente. É como se a indefinição estivesse na essência do nosso ser. Seres transgênicos que escapariam de qualquer identidade conhecida, que nenhum atributo racial e ético utilizado a lures poderia abarcar por tamanha originalidade. É assim para o senso comum, é assim para a maioria dos intelectuais. Diferentemente de outros lugares, a nossa identidade se definiria pela impossibilidade de defini-la. Essa é a Sueli Carneiro no livro Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Então, aqui a gente vê que é um texto em prosa, que não tem o viés literário associado e é uma prosa demonstrativa porque passa ali uma informação sobre a questão identitária, racial e tudo mais. Entendido, pessoal? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos, então, para esse último exemplo, né, no caso da prosa poética, tá? E essa prosa poética, ela vai depender muito, né, porque, por exemplo, quando a gente pensa em prosa, a gente pensa nesse texto, né, que faz o aproveitamento de toda a linha, que tende a ser objetivo, mas e se a gente esbarrar com uma prosa, um texto em prosa, que tem uma extensão de prosa normal, né, que tem, na verdade, uma presença de personagens, que tem uma presença ali de um enredo, de um início, de um meio, de um fim, mas se dentro dessa prosa elementos poéticos estiverem presentes, se eles forem presentes ali, será que é possível? É possível. Se esse texto em prosa trouxer aspectos poéticos, e que aspectos poéticos são esses? São figuras de linguagem, são metáforas, são assonâncias, são aliterações, são recursos estilísticos próprios da poesia, só que aplicados a um texto em prosa. É possível isso? É possível isso. Vidas Secas tem isso, tá? Grande Sertão Veredas tem isso, tá? Então, assim, é muito comum termos na nossa literatura prosa poética. É um texto ali de uma extensão que aproveita o início da linha até o final,
que tem personagens, enredo, início, meio e fim, mas dentro desse início, meio e fim, o lirismo. Temos as características próprias da poesia. Um mergulho ou outro na subjetividade, tá? Então, é comum que entremos em contato com isso, tá? E aí eu botei aqui para você, a aplicação dos elementos, contudo, é subordinada ao alongamento do discurso narrativo, cuja tendência é o olhar lírico sobre a realidade. Então, é muito comum que dentro de textos desse gênero, desse modelo que eu expliquei, né? Ou seja, alguém contando uma história, né, numa extensão bacana, mas se utilizando de recursos da literatura, é muito provável que essa seja uma prosa poética. Como exemplo aqui, eu trouxe para você o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, tá? Que nós vamos aproveitar para ver mais para frente, quando a gente estudar modernismo. Fala, Sara. Só é porque, tipo assim, no começo do slide tu falou que era uma coisa objetiva, só que não é para generalizar, né? Tipo, é porque era essa questão da crônica, de fatos cotidianos e objetividade, mas tem a poesia também, é isso. Na verdade, pode existir, como eu estou mostrando aqui para você, pode existir uma prosa que tenha um pouco de poesia, né? Textos em prosa, ou seja, textos dessa formatação aqui, Sara, mas que apresentem recursos presentes na poesia. Entendeu isso? Uhum. Então, tipo assim... Então, no geral, textos em prosa, no geral, mas no geral não é sempre, tá? No geral, textos em prosa têm o objetivo ali de passar, né, algum tipo de, dependendo da prosa, né? Se for uma prosa narrativa ficcional, vai contar uma história pautada ou não na realidade. Se for uma prosa narrativa histórica, vai pegar a realidade, mas vai contar, né? O grande boom da coisa é entender a prosa como um texto que vai caminhar por diversos pontos a depender do objetivo do próprio texto. Agora, quando dentro de uma prosa a gente tiver elementos da poesia, que elementos são esses? Figuras de linguagem, rima, aí a gente vai ter uma prosa poética. Fala aí, Sara. Entendi. Aí, tipo assim, que vai, tipo, o texto inverso que é mais parecido com isso, né? Aí o que vai diferenciar, no caso, é isso mesmo, né? O verso, a prosa, mas, no caso, os dois com uma linguagem poética, muda o formato, dá para pensar assim. Isso. Ah, tá, obrigada. Exatamente isso, assim, saber reconhecer um texto em verso, saber reconhecer um texto em prosa, show, já está ótimo para você. Se dentro do texto em prosa tiver elementos que você viu lá nos textos em verso, então a gente está falando de uma prosa poética, entendeu, Sara? Entendi, obrigada. Nada. Então vamos lá. De Araçuaí, eu trouxe uma pedra de topázio. Isto, sabe, Senhor, porque eu tinha ido lá daqueles lados? De mim conto. Como é que se pode gostar do verdadeiro no falso? Olha isso, Sara, olha só, presta atenção. Pessoal, presta atenção, ó. Como é que se pode gostar do verdadeiro no falso? A gente já tem uma dicotomia aí de verdadeiro versus falso, né? Vocês sabem onde isso aparece. Isso é uma figura de linguagem, entendeu? Vocês já vão começar a ver dentro dessa prosa, que é esse texto corrente, que aqui a gente não está passando uma informação, não. Aqui a gente está contando uma história, né? Mas a gente está se utilizando de elementos lá dos textos inversos que a gente estudou, tá? Lá do poeminha, tá bom? Amizade com ilusão de desilusão. Olha só, mais uma vez. Vida muito esponjosa. Eu passava fácil, mas tinha sonhos que me afadigavam, dos que a gente acorda devagar. O amor, pássaro que põe ovos de ferro. Pessoal, o amor é o pássaro que põe ovos de ferro. Que figura de linguagem é essa?
O amor é o pássaro que põe Ferro, ovos né? de... O amor é o pássaro que põe ovos de ferro. Metáfora. Metáfora, exatamente. Então, veja bem. Aí tu olha assim e fala, caraca, mas a prosa tinha o intuito de ser objetiva e agora o cara está trazendo tópicos aí dos textos em verso. Prazer, essa é a prosa poética. Por isso que o nome é prosa poética, da poesia, né? Então, vocês estão reparando que há uma presença aqui de recursos, como as figuras de linguagem. E isso aí jamais poderia estar presente numa prosa narrativa histórica. Jamais poderia estar presente numa prosa que é demonstrativa, que quer informar algo a gente. Entendeu? Então, a gente tem que perceber. O texto em prosa eu consigo identificar só no visual. Agora, os elementos dentro dele, aí eu vou vendo, vou percebendo as relações, vou vendo que tem uma metáforazinha ali, que tem uma antítese aqui, e aí eu vou vendo, essa é a prosa poética da qual já falou, quer dizer, essa mistura, tá? A maioria, gente, dos textos traz essa mistura, e eu entendo que quando a gente está estudando, a gente quer saber diferenciar uma coisa de outra para não errar e tudo mais, mas, assim, a sorte de vocês é que eles não ficam dando nomes, pedindo definição de nomes, também colocam. A prosa poética de Guimarães Rosa tem como objetivo, no trecho, o amor, pássaro que põe ovos de ferro, delimitar a figura de linguagem, aí a metáfora. Eles mesmos, né, por ser uma definição complexa, essa coisa de prosa, enfim, né, prosa narrativa, prosa poética, prosa demonstrativa, por isso ser muito complexo, eles não perguntam para vocês. Porque dentro de um grande texto, a gente pode ter a presença de vários deles. Tá? E aí vai caber analisar aquilo que foi pedido no momento. Essa é a minha dica para você. Você olha o que foi pedido. É aquele trecho? É aquele verso? Aquele verso não, aquela parte, né, do texto? É aquele trechinho? É aquele parágrafo? Vê o que está acontecendo ali e marca a opção, tá? Não vamos ficar decorando o que é uma coisa, o que é outra. Eu aqui, obviamente, tenho de mostrar para você, porque isso faz parte de um conteúdo, mas não que esse conteúdo vá ser cobrado de uma maneira a dar nomes, tá? A única coisa que pode ser cobrada de maneira a dar nomes é perguntando, esse texto é um texto em prosa, esse texto é um texto em verso, esse texto é um texto em artigos, esse texto é um texto em tópicos, isso sim, tá? Mas isso você tira de letra, porque você sabe o que é um texto em tópico, o que é um texto em parágrafos, o que é um texto em verso, tá? Isso você sabe. Não precisava nem de mim aqui, tá? Então, vamos continuar. O amor, pássaro que põe ovos de ferro. Pior foi quando peguei a levar cruas minhas noites sem poder sono. De Adorim era aquela estreita pessoa. Não dava de transparecer o que cismava profundo, nem o que presumia. Acho que eu também era assim. Dele eu queria saber, só se queria e não queria. Olha o contraste. Nem para se definir calado em si, um assunto contrário absurdo não concede seguimento. Voltei para os frios da razão. Agora, destino da gente, o Senhor veja. Eu trouxe a pedra de topázio para dar a de Adorim. Ficou sendo para Otacília por mimo. E hoje ela se possui em mão de minha mulher. Ou conto mal? Reconto. Aí tu fala assim, já não entendi nada. Guimarães Rosa tem uma linguagem muito difícil, uma linguagem muito complexa. Sim, o Guimarães Rosa ele faz parte da terceira geração modernista, tá? Ele é um cara destacado, conhecido pela linguagem que faz, né? Não é tão simples ler um texto dele.
ele é considerado dentro da literatura brasileira como o rei do neologismo, então é muito provável que você, ao encontrar uma prova que lide com Guimarães Rosa, é muito provável que você encontre perguntas sobre a questão da linguagem, e aí você tem de marcar opções que falem sobre a originalidade da linguagem, essa linguagem poética funcionando como uma marca de autoria dele, tá? Normalmente as questões de Guimarães Rosa são assim, ou então mais voltadas mesmo para a questão da interpretação do texto. E aí você vai ler o texto e vai responder, tá? Nada super, hiper, mega também ultra difícil. Muitas questões, e vocês vão ver isso na apostila, eu fiz questão, né, de pegar esses exercícios para que vocês vejam. Cara, o grosso dos textos em prosa é justamente uma interpretação em cima deles. Uma ou outra é que vai lidar com as características. Mas fora isso, cara, interpretação. E como é que a gente aprende interpretação? Treinando questões de interpretação. Não tem outra maneira. Tá? Tudo bem até agora, gente? Fala comigo. Tudo bem. Sem ser a Inara, gente, tudo bem? Fala comigo aí. Tudo bem. Show, então. Galera, eu botei aqui diferença entre prosa e poesia, na verdade, mais para ilustrar mesmo, porque a gente sabe que, como é que eu posso dizer? Nada no português está posto e definido, cara. Essa é a grande questão. É tudo muito aberto, porque a gente é livre, sacou? Os escritores são livres, os poetas são livres. O homem é livre para produzir o que ele quer. Então, assim, nada está posto, né? A gente tenta organizar uma coisa de uma maneira e de outra, mais por uma questão pedagógica, mas a gente não pode definir para todo sempre, amém, porque as coisas estão surgindo, né? A literatura contemporânea surge aí com cada uma, né? Mas a ideia aqui é que você perceba um pouco da diferença entre prosa e poesia, né? Na verdade, a prosa é o texto corrido, a poesia é o texto inverso. Essa é a característica mais importante. A prosa faz a estruturação do seu texto em parágrafos e a poesia estrutura em estrofes. Tá? Estrofe é cada bloco, ali que a gente vê, do poema. A prosa tem um estilo livre, direto e natural, mas a poesia tem uma estrutura, tem um ritmo, tem uma musicalidade, tem uso de recurso, tá? A prosa, no geral, tem uma linguagem objetiva e denotativa, no geral, mas não é algo definitivo, né? Assim, na maior parte, né, na maioria dos textos, a gente vai ter uma linguagem objetiva e denotativa. Mas na poesia a gente vai ter a linguagem subjetiva e conotativa. Tá? Então, a diferença aí entre elas, né? A expressão de situações reais ocorre na prosa, aspas, porque a gente tem a ficção. Na poesia, a gente tem a expressão de emoções e sentimentos. E na prosa, o foco é no mundo exterior, mas na poesia o foco é no mundo interior. Tá? Então, isso aqui, gente, não é para vocês decorarem 350 mil características aqui de uma e de outra, porque pode ser que a coisa se misture. Aqui, até o terceiro tópico, até bacana, até legal. Agora, daqui para baixo, cara, linguagem objetiva, a gente acabou de ver uma prosa poética que não tem uma linguagem tão objetiva assim. Então, nada está definitivo. Né? A gente vai ter que avaliar cada um dos casos para poder chegar à conclusão do que é ali. O mais importante é a gente saber reconhecer quando é um texto em prosa, quando é um texto em verso. É isso. Tudo bem? Sim ou não?
Mas só uma coisa que eu tenho dúvida é que eu confundo musicalidade com lirismo. Qual a diferença entre os dois? Você confunde o quê? Eu não entendi nada. Musicalidade com lirismo. O lirismo é o caráter subjetivo das coisas. Tá, Sara? O lirismo é o caráter subjetivo das coisas. A musicalidade, a gente está falando aí de um recurso empregado dentro do texto para conferir ritmo. Uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Talvez você esteja confundindo porque o lirismo vem da palavra lira, que é um instrumento musical. Para mim tinha essa coisa também de som, de... É isso mesmo, para mim tinha essa questão com a musicalidade também, mas pode existir lirismo sem a musicalidade, né? Já que é só uma... Exato, exato. Foi? Foi, então tem mais a ver com expressão de emoção, o lirismo, né? Isso, com subjetividade. Tá, obrigada. Tá? Meus amores, agora a gente começa, tá? Ó, se liga. Eu, obviamente, como estou falando de realismo, eu falei assim, cara, eu vou pegar Machado de Assis, óbvio, né? Então, eu vou minimizar aqui para poder ver vocês no chat, porque agora vocês vão começar a responder as questões para mim, tá? Então, ó, Caio, Érica, Inara, Isabela, João, Júlia, Milena, Sara, Tainá, vocês aqui no chat vão colocar as opções de resposta que vocês querem dar, tá bom? Para os textos, para as questões. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Pronto, que eu consigo ver todo mundo. Ô, Jajá. Fala, amor. Só te dar uma pergunta antes. É porque, tipo, em relação a realismo e a naturalismo, é porque você citou agora, eu lembrei. O naturalismo, ele era focado no operariado e o realismo era focado na crítica à burguesia? Tem essa diferença? Tem sim. Tem sim. Ah, tá, porque os dois eram meio que pro lado do operariado, né? Mas um falava mais sobre as dificuldades do operário e o outro mais sobre o que o burguês fazia com o operário. Seria isso? Na verdade, o realismo, ele entende a burguesia como célula-mãe da corrupção. Então, ela vai criticar pra cacete a burguesia, entendeu? O realismo, Machado, principalmente, fazia muito isso. Já o naturalismo, ele vai olhar para as consequências da burguesia explorar o trabalhador, entendeu? Entendi. É porque, tipo assim, eu vi no naturalismo a animalização do homem. E a animalização Sim. do homem seria mais por esse caráter explorador que a burguesia tem sobre o operário. Calma. Ó, presta atenção. A animalização do homem no naturalismo, ele está diretamente ligado à questão, sim, da exploração pelo trabalho, mas também está associado ao fato de que o homem age para sobreviver, age instintivamente para sobreviver diante das dificuldades que aparecem. Entendeu? Mas não necessariamente uma dificuldade pelo trabalho. Pode ser uma dificuldade de relacionamento, qualquer dificuldade. O foco do naturalismo é trazer a questão da animalização do homem como uma resposta para explicar as merdas que os homens fazem instintivamente. Não só utilizando essa coisa do trabalho em si, né? Mas também aspectos relacionados a relacionamento. Né? Não se esqueça que ali no finalzinho do século XIX, as taras sexuais são denunciadas no naturalismo, questões de sexualidade são denunciadas no naturalismo, né? Traição, infidelidade, esse tipo de coisa, entendeu? Ah, tá, entendi. É porque, tipo, eu fiquei nessa confusão, porque eu li que o naturalismo, ele tinha essa coisa de, tipo, o naturalismo não, o realismo, de julgar essa exploração, até na Revolução Industrial, que o operário sofria. Mas eu achei que a animalização do homem do naturalismo estava ligado a isso. Tá um pouco, mas não totalmente.
Não é totalmente ligado, entendeu? Eu quero que você pense que o realismo, nesse julgamento que ele está fazendo do julgamento do homem burguês, que, enfim, acha que tem uma moral lá em cima, mas, na verdade, não tem porra nenhuma porque é adúltero, porque maltrata seus funcionários, porque provoca desigualdade. Isso no realismo, tá? Entendeu essa parte? Entendi sim. Agora, no naturalismo, porque são movimentos ali simultâneos, né? Agora, o viés no naturalismo é enxergar o seguinte: de tanta porrada que esse homem tomou, ele agora não consegue agir racionalmente. Ele age como um animal para superar as suas dificuldades, entendeu agora? Ah, tá. Na verdade, é tudo meio parecido mesmo, né, mãe? Sim, é tudo parecido, porque a época é a mesma. A gente só faz a classificação de naturalismo porque as obras que a gente analisa dentro do naturalismo, elas se colocam como obras que olham mais para o coletivo, né? Para o coletivo, vendo até que ponto o homem vai quando ele tem necessidade de resolver algum problema. Até que ponto a gente deixa o nosso instinto falar mais alto, entendeu? Aham, tipo a questão do curtiço mesmo, né? Isso, principalmente. Tá bom? Tá bom, obrigada, já. Nada, amor. Vamos lá, então, pessoal. Deixa eu colocar aqui, ó, para que a gente leia, e aí que vocês possam marcar aí o que vocês acham que é. Então, vamos lá, pessoal. Esse aqui é um trechinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, tá? E aí, a partir da leitura, a gente vai responder questões. Então, vamos lá. Um poeta... Vocês estão enxergando? Como é que eu dou zoom aqui nessa bodega? Era um negocinho ali embaixo, né? Que sumiu. Sacanagem. Mas vocês estão vendo bem? Dá para ver direitinho. Dá para ver? Tá. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo. Arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado, e ele obedecia, algumas vezes gemendo, mas obedecia sem dizer palavra, ou quando muito, um ai, nhonhô, ao que eu retorquia, cala a boca, besta. Esconder os chapéus das visitas, deitar rabos de papel a pessoas graves, puxar pelo rabicho das cabeleiras, dar beliscões nos braços das matronas e outras muitas façanhas deste jaez eram mostras de um gênio indócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto, porque meu pai tinha-me em grande admiração. E só às vezes me repreendia. À vista de gente, fazia-o por simples formalidade. Em particular, dava-me beijos. Não se conclua daqui que eu levasse todo o resto de minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus. Mas, opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso eu fui.
Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. E aqui, que tipo de criança é essa, pessoal? É aquele tipo de criança que a gente tem vontade de esfregar a cara no asfalto. Sabe aquela criança que está no shopping fazendo pirraça porque a mãe não quer comprar brinquedo? Sabe, essas crianças? Quem aqui tem raiva dessas crianças? Levanta a mão. Se eu pudesse, levantava os pés, porque é bizarro, né? Então, esse tipo de criança aí, e é óbvio, né, que a gente não é trouxa. A gente não é trouxa. A gente está lendo Machado de Assis, a gente sabe que ele é um puta de um cara irônico, que quando fala algumas coisas do tipo assim, ó, olha essa parte, cara, essa parte é muito significativa e revela toda a falsidade ali que o Machado gostava de revelar. Essa parte aqui, ó, meu pai tinha-me em grande admiração, e se às vezes me repreendia à vista de gente, ou seja, porque as pessoas estavam olhando por simples formalidade, olha isso, gente, por simples formalidade. Tipo, teu filho tá fazendo merda, você vai repreender o seu filho por simples formalidade na frente dos outros? Que educação é essa, entende? Essa é a educação da burguesia, que tem, na realidade, a aparência como sendo algo muito mais importante do que a essência. Aqui não interessava a criança ser educada. Na verdade, era necessário que ela fosse vista como uma criança educada. Que, né, que tem o pai repreendendo, chamando atenção. Entendem isso? Entenderam isso? Aham. Beleza. Então, vamos lá, vamos para as questões. Vou botar aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Indique a frase que, no contexto do fragmento, ratifica o sentido de o menino é o pai do homem. Citação inicial do narrador. Então, indique a frase que, no contexto do fragmento, ratifica o sentido de o menino é o pai do homem. Citação inicial do narrador. Vai lá. Vou deixar você ler e pensar, aí você coloca no chat quais nós podemos eliminar, tá, pessoal? Quais nós podemos eliminar de cara? Coloquem no chat. Não deem a resposta ainda. Vamos lá. A Milena está falando para eliminar a C. Deitei um punhado de cinza ao tacho. Vou botar vermelhinho aqui. Ah. O que mais que a gente pode eliminar? A B, exatamente. Vamos eliminar a B. Conseguimos eliminar mais uma. Lembrando que, pessoal, olha só. Caio falou aqui, fustigava ou dava 1000 voltas a um e outro lado. Verdade. Essa também pode ser eliminada. Agora, só para a gente voltar aqui, ó, presta atenção. Um poeta dizia que o menino é o pai do homem. Se isto é verdade, vejamos alguns lineamentos do menino. Desde os 5 anos, merecera eu
a alcunha de menino do diabo, né? Então, presta atenção. Se ele fala, um poeta dizia que o menino é o pai do homem, a gente está pensando aqui em menino e a gente está pensando em homem. E aí ele volta lá para falar que desde os 5 anos, né? Ele era quem ele era. Para vocês, faz mais sentido você marcar fui dos malignos, fui dos mais malignos do meu tempo, ou faz mais sentido marcar alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras, em que, vamos lá, não se conclua daqui que eu levasse todo o resto da minha vida a quebrar a cabeça dos outros, nem a esconder-lhes os chapéus. Mas opiniático, egoísta e algo contemptor dos homens, isso eu fui. Se não passei o tempo a esconder-lhes os chapéus, alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Ele está falando dele enquanto homem, né? Ele está falando dele enquanto homem. A outra parte, quando ele fala que era um dos piores do tempo, aqui, ó, ele fala assim, fui dos mais malignos do meu tempo, indiscreto, traquinoso e voluntarioso, né? A questão fala sobre o fato de uma confirmação de que o menino é o pai do homem. O que significa falar? O que vocês entenderam por o menino é o pai do homem? Alguém pode tentar me explicar? Quando a gente fala... Isso é uma metáfora, né? O menino é o pai do homem. Para o que a gente leu, qual o sentido que vocês conseguem atribuir a isso? Acho que é como se ele tivesse se autoeducado, sabe? Tipo, ele não era repreendido, ele era um menino, tipo, peste, né? E ele virou um homem ruim, tipo... Não sei se seria nesse âmbito. Sim, então você está querendo dizer... Então, o que você está querendo dizer, na verdade, é que com a resposta que a gente vai dar, a gente vai confessar, né? A gente vai confirmar que esse espírito que ele tinha desde novo continuou até os dias de hoje, concorda? Até os dias de hoje, assim, até a fase adulta, não é isso? Sim. Ah, beleza. Então tá. Então o que vocês marcam como gabarito? Uma opção que fale apenas de um tempo específico ou uma opção que dentro do trecho proposto mostra que ele, na verdade, se tornou, né, que essa característica de quando ele era menino perdurou por todo o tempo. Qual opção você vai trazer? Você vai marcar uma que é específica de um tempo ou uma que demonstra que essa questão ela foi desde a infância e está sendo até agora? Qual opção vocês marcam como gabarito? Bota aí no chat, por favor. Letra A ou letra E, pessoal? Escreve aí no chat para mim. Exato, pessoal. Letra E. Alguma vez lhes puxei pelo rabicho das cabeleiras. Se ele não fez uma traquinagem, ele fez outra, né? Então, se o menino é o pai do homem, olha só que metáfora interessante, né? Quem você foi lá atrás ainda perdura, tá? É a escola que se faz, né? Se você, ainda mais para o contexto, né, de crítica que a gente sabe que ele faz, né? A gente está vendo aí num texto inteiro uma criança que não é repreendida, consequentemente vai se tornar,
né, numa pessoa também que não tem educação, né, que quando tiver a oportunidade de dar a rasteira no outro para fazer com que seus próprios interesses venham à tona, né, quando ele tiver essa oportunidade, com certeza isso vai acontecer. Tá, pessoal? Então, o Machado denuncia muito isso, assim, essas... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Dei uma apertada aqui sem querer. Sim. Tá. Ele dá essas denunciadas, assim, tipo, o poder da educação que você recebe, né, influenciando se você vai ser uma pessoa boa ou não no futuro, tá? Amores, 2. Vamos lá. Para reforçar a caracterização do menino diabo atribuída ao narrador, é utilizado principalmente o seguinte recurso estilístico. Letra A. Amplo uso de metáforas que se reportam aos comportamentos negativos do menino. Letra B. Seleção lexical que emprega muitos vocábulos raros à época, particularmente os adjetivos. Letra C. Recurso frequente ao discurso direto para exemplificar as traquinagens do garoto. Letra D. Utilização recorrente de orações coordenadas sindéticas aditivas. Letra E. Emprego significativo de orações subordinadas adjetivas restritivas. Pessoal, então vamos lá, olha só para traduzir aqui. Letra B, seleção lexical, está falando de escolha de palavra. Quando fala aqui discurso direto, nós já estudamos isso. Discurso direto é aquele que reproduz fielmente a fala da personagem. Na letra D, quando ele fala utilização de orações coordenadas são aquelas que se unem, né? E que são independentes entre si. Aqui, ele está falando de sindéticas, ou seja, orações que são independentes, mas que têm conjunção com o valor de soma, que são as aditivas. E na letra E, emprego significativo de orações subordinadas, ou seja, orações que dependem umas das outras, tá? Mas que são adjetivas restritivas, ou seja, orações que têm valor de adjetivo, que estão particularizando o menino, tá? Então, olha só, preste atenção. A pergunta é, para reforçar a caracterização do menino diabo, é utilizado o seguinte recurso. Então, eu quero que vocês eliminem 2 com bastante tranquilidade. Vai. Eliminem 2. Quero 2 eliminações, pessoal. A Júlia eliminou a letra B, seleção lexical que emprega muitos vocábulos raros à época. Sim. Vamos eliminá-la. A Inara fala da letra E, emprego significativo de orações subordinadas adjetivas restritivas. Vamos eliminar também. Beleza. Pessoal, acho que dá para eliminar mais uma. Mais umazinha. Fala aí para mim, o que vocês acham que dá para eliminar? Olha para cá, ó. Dentro desse texto aqui. Dentro do texto que a gente viu. Existe isso aqui, discurso direto? Existe discurso direto toda hora dentro desse texto que a gente leu? O que é o discurso direto? Ele é a reprodução fiel da fala do personagem. Eu acho que isso só acontece uma vez, quando ele fala do menino que ele usava de cavalo para fazer as traquinagens na rua.
O discurso direto aqui não é um recurso que reforça o menino ser chamado de menino diabo. Então, a letra C também vai embora. Concordam ou discordam? Escrevam aí no chat para mim. Vocês concordam com essa minha eliminação da letra C? Eu achava que era a letra C. Mas calma aí. Olha só, olha para cá. Qual é o momento em que nós temos a fala, né? São pouquíssimos os momentos em que nós temos a fala do personagem. Lembre-se, Sara, o discurso direto é quando você reproduz fielmente as falas dos personagens. Aqui ele fala anhonhô e aqui ele fala cala a boca, besta. São as únicas partes em que ele fala em que ele faz um discurso direto. Entendeu, Sara? Eu confundi, tipo, o texto está em primeira pessoa, eu acabei confundindo com o discurso direto. Repete o que você falou. É porque o texto, ele tá em primeira pessoa, né? Tipo, eu quebrei a cabeça, um negócio assim. E aí eu acabei confundindo com o discurso direto. Por estar em primeira pessoa, por ele falar o que ele fazia, eu... Ah, tá. Você estava pensando que fala do personagem é a fala mesmo com travessão, aspas e tudo mais. Então, tipo, não importa, né? Tipo, ele falava o que ele fazia, tudo isso não... Não importa para a gente dizer que isso reforça, não importa para a gente dizer que isso é um recurso que ele se utiliza, né, do qual ele se utiliza para confirmar que ele não prestava mesmo. Para o que está se pedindo aqui, não vale. Entendi. Dá uma olhada de novo, Sara, olha só. A gente quer reforçar essa caracterização dada. O principal recurso estilístico é fazer o quê, gente? É usar metáfora que diz respeito ao comportamento negativo dele, ou é utilizar orações para adicionar as merdas que ele faz. Vamos voltar lá no texto? Olha só. Dá uma olhada aqui, ó. Desde os 5 anos merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos. Por exemplo, um dia eu quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram o doce de coco. E não contente, deitei um punhado de cinza. E não satisfeito, fui dizer à minha mãe nananã. E eu tinha apenas 6 anos. Você tem você tem orações, né? Somando aí o tempo todo as merdas que ele fazia para confirmar, para reforçar essa caracterização que ele tinha de ser chamado de menino diabo, pessoal. Então, a utilização recorrente de orações coordenadas sintéticas aditivas é a nossa resposta. Isso é um recurso de ênfase também? Pode botar aqui uma ênfase? Sim, principalmente essas coordenadas sintéticas aditivas. Essas que reforçam, né? E fazia isso, e fazia aquilo, e não sei o quê, tá? A gente vai perceber muito isso, sabe em que tipo de questão, Sara? No parnasianismo. Quando a gente tem Olavo Bilac falando sobre o fazer poético, em que ele diz, né, ele compara a poesia a uma joia. E aí ele fala, e teima, e lima, e sofre, e sua. Ele traz esse para reforçar que ele tinha um trabalho artístico muito grande ao escrever, entendeu? Então, normalmente, o uso de conjunção e pode trazer tanto a oposição de ideias, quanto reforçar uma ideia que está sendo trazida ali para o texto. Entendi. Só mais uma coisa, o que quer dizer uma oração coordenada sindética? Tipo, qual é o valor dela? Então, uma oração
coordenada, toda oração coordenada é uma oração que não depende da outra para existir. Então, eu falo assim, eu fui ao mercado e Sara foi ao dentista. Eu fui ao mercado, Sara foi ao dentista, duas orações que não dependem uma das outras. Entendeu isso? Isso é uma oração coordenada. Entendeu isso? Entendi. Aí o E Aí, seria... ó, aí, calma, ó. Aí, sindética, síndeto, ele é, na verdade, uma reprodução de uma palavra grega que quer dizer conexão. Então, síndeto é a presença de uma conjunção. Tanto é que o assíndeto é a negação da conjunção, não tem a conjunção. Então, quando alguém falar coordenada sindética, é uma oração que não depende uma da outra, que tem conjunção e que pode ter um valor. No caso aqui, o valor é de adição. Ah, tá. Agora fez mais sentido. Entendi. Isso aí a gente vai estudar ainda depois que a gente terminar as orações subordinadas, tá? Pessoal, essas três aqui, tem 6 questões que eu coloquei aqui. São 4, na verdade. Vocês vão fazer para casa, tá bom? Façam para casa o resto. E aí, na aula que vem de interpretação, eu vou retomá-las só para comentar uma coisinha ou outra, tá? Mas a aula lá da apostila de maio, que fala sobre textos em prosa, vocês podem fazer todas as questões, sem tirar nem pôr. Façam todas as questões, tentem fazer essas questões hoje, tá bom, gente? Beleza? Bom, como sempre foi um prazer estar aqui, tá? E a gente se vê quando? Amanhã. Amanhã tem a oficina de redação, a gente se vê lá, tá bom? Beijo. Até a próxima aula.